como puro ouro, ser desvalorizado pelo pecado, ficado como barro. Isaías profetiza, como nós lemos, haverá um tempo em que o homem será mais precioso que o puro ouro e mais raro que o ouro de Ofim. E lá em 1 Pedro 1, 18 e 19 diz, sabendo que não foi por coisas corruptivas, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Graças a paz, amados, estamos aqui para mais um Instruído na Verdade, né? Com o objetivo de levar as instruções da sabedoria bíblica para você ter uma vida de resultado, uma vida próxima do teu Criador. E hoje nós vamos falar, né, sobre um pouco sobre este projeto, né, de Deus maravilhoso que valorizou o ser humano, isso mesmo. O ser humano ele foi valorizado através do ato de Jesus Cristo na cruz. E é o que nós vamos entender um pouco, porque vamos trabalhar um pouco em cima disso, dessa questão de graça e misericórdia e a justiça de Deus, né? Porque ele é um Deus justo, mas ele também é um Deus misericordioso, porém, ele também, né, trouxe, através de Jesus, a sua graça para nos alcançar, e nós temos que validar isso na tua vida. Eu quero ler aqui primeiro alguns versículos, para nós entendermos a construção, né, de todas essas coisas que nós vamos estar falando aqui nesta rápida reflexão sobre a graça, sobre a misericórdia, sobre a justiça de Deus e sobre você validar isso na tua vida, que é muito importante. Né? Aqui em Salmos 33, versículo 6, diz assim: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Né? Todas as hortes celestiais do céu, né, foram feitas através do sopro de Deus. Em Gênesis 1, 24, diz assim: e disse Deus, produz a terra seres vivos, de acordo com a sua própria espécie, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra. Aqui nós vemos que Deus, do pó da terra, ele faz os seres viventes da terra, os animais, né, e todas essas espécies de rebanhos domésticos, tudo isso foi feito do pó da terra. Porém, em Gênesis 2:7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. A mesma essência, né, que formou os seres da terra. E soprou em sua narina o fôlego de vida. Ou seja, agora a essência dos seres celestiais. E o homem foi feito alma vivente. Ou seja, o ser humano ele foi feito com um valor maior do que toda a criação. Porque ele não só teve a essência terrena na sua criação, como também a essência celestial. Né? E Deus formou o homem. E ele fez o homem, aqui em Lamentações, né, 4:2, né, o Jeremias ele vai, né, colocar aqui como o homem, né, como o ouro puro, ou seja, como um ser valioso. E o homem foi feito desta maneira. Deus criou o homem de uma maneira valiosa. Ele colocou o homem como coroa da sua criação, algo maravilhoso, uma honra para o homem maravilhosa, uma oportunidade maravilhosa de acesso direto com Deus, de ter a essência terrena, mas também ter a essência celestial que te liga com Deus, com as coisas do alto, com as coisas do céu. Porém, o pecado ele entra, né, ali no jardim do Éden, tirando esta essência, né, ou melhor, a perfeição desta essência, ela foi quebrada, ela começa a ser danificada através do pecado. Agora, o homem que foi feito com essa essência para ser próximo do seu Criador, agora o pecado começa a afastar o homem, a criação, do seu Criador. E daí adiante, toda a Bíblia, todo o agir de Deus agora é para que trazer novamente esse relacionamento, para novamente aproximar a sua criação dele. Deus, agora, ele quer, na trajetória da Bíblia, aproximar a sua criação para ele novamente. E agora ele vai levantar profetas, juízes, ele vai fazer milagre, ele vai operar grandes coisas com esse intuito, de novamente se aproximar, né, da sua criação, aquela criação, né, que outrora era valiosa como puro ouro. O Lamentação 4:2, Jeremias diz assim: os moços de Jerusalém eram tão preciosos para nós como o ouro puro, mas agora são tratados como simples potes de barro. O homem, o ser humano, através do pecado, ele foi desvalorizado. Ele tinha o valor do puro ouro, agora ele tem o valor do barro. Ou seja, algo simples, algo que não é muito valorizado. Porém, né, quando
Isaías, no capítulo 13, versículo 12, ele vai profetizar algo. Isaías foi um dos maiores profetas messiânicos que apontava os atos, os feitos de Jesus, né, na sua vinda aqui na terra. E aqui, Isaías 13, 12, ele diz: farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Orfim. Ou seja, o homem ele é criado, né, ele tem a sua criação com o valor do puro ouro. Porém, o pecado ele danifica isso e coloca agora o homem com o valor de um simples vaso de barro. Porém, Isaías vai profetizar que haverá um tempo que o homem agora não vai ser somente valorizado como o puro ouro, mas vai ser mais valioso do que o puro ouro, e mais raro do que o ouro de Ofim. Ou seja, vai ser algo muito mais valorizado o homem. E nós vemos isso aqui justamente quando entra a misericórdia, a graça e a justiça de Deus. Porque, mediante o pecado, os seres humanos agora, eles têm que, pela justiça de Deus, eles têm que ser condenados. Eles têm que pagar o preço. O salário do pecado é a morte. E aqui, morte física, morte espiritual e morte eterna. Porém, ele teria, assim como nós vemos já, né, no ato de Jesus, que assim como o homem, por um homem entrou o pecado, por um homem também houve essa justificação. Porque Deus é um Deus justo. Então, o pecado ele tinha que ser justificado. Ele tinha que ter, né, a consequência. E Jesus ali na cruz, ele assumiu isso. E isso que é maravilhoso na graça de Deus, né? Porque a misericórdia de Jesus, a misericórdia de Deus nos alcançou através de Jesus na cruz. Porque nele foi feita justiça. O preço que teria que ser pago por mim e por você, ele pagou ali na cruz. Então a justiça foi feita, Deus justo, né? E a justiça foi feita. Porém, a misericórdia, né, que é o que faz a gente não receber aquilo que nós merecemos, porque nós merecíamos a morte de cruz. Quando eu falo nós, o ser humano, por causa do pecado, ele merecia, o salário do pecado é a morte. Ele merecia ser crucificado. Mas Jesus, ali na cruz, foi crucificado pelo meu e pelo teu pecado, né? Então, a justiça foi feita e a misericórdia nos alcançou. Ou pelo menos a oportunidade de sermos alcançados pela misericórdia de Jesus Cristo. Entenda isso. E ali manifesta a misericórdia, porque a morte de Jesus na cruz nos deu a oportunidade de nós não sofrer aquilo que merecemos por causa do nosso pecado. E ao ressuscitar, Jesus ele nos permite agora ter a graça. Porque o que é a graça? É o favor imerecido. É nós receber aquilo que nós não merecemos. O pecado, ele nos afasta da presença de Deus. Porém, a graça, ela nos dá agora a oportunidade de novamente se relacionar com o nosso Criador. Algo que nós não merecíamos mais por causa do pecado que entrou, né, na vida do ser humano. Mas a graça trouxe essa oportunidade de volta. E isso aqui é interessante, por quê? Porque a graça, a graça junto com a misericórdia, além de fazer eu não viver, né, não passar pelo aquilo que eu merecia, ela me dá aquilo que eu não merecia mais, que era se relacionar com Deus. E acrescenta mais ainda, que é ter a oportunidade de vida eterna. Então, o mundo pode até me desvalorizar. Pessoas podem te desvalorizar, circunstâncias, adversidade. Porém, o homem, apesar de ser criado como puro ouro, ser desvalorizado pelo pecado, ficado como barro. Isaías profetiza, como nós lemos, haverá um tempo em que o homem será mais precioso que o puro ouro e mais raro que o ouro de Orfim. E lá em 1 Pedro 1, 18 e 19 diz: sabendo que não foi por coisas corruptivas, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, o mundo pode te desvalorizar, pessoas podem dizer que você não tem valor, você mesmo pode acreditar que você não tem valor, as circunstâncias podem dizer que você não vale nada, mas Jesus ali na cruz ele disse: vale, porque eu paguei com o meu sangue, o meu precioso sangue, eu derramei por ele. Ou seja, ele te deu a oportunidade de vida eterna, ele fez a graça te alcançar, ele liberou a misericórdia sobre a tua vida. Então não abre mão desta oportunidade, não permita que a misericórdia e a graça de Deus te alcance, permita ser justificado pelo ato de Jesus na cruz, que pagou o preço pelo teu pecado, pelos teus erros, e muda a tua trajetória agora. Você poderia estar indo em direção à morte, mas Jesus, ao ressuscitar, ele nos deu a oportunidade de irmos juntamente com ele em direção à vida, e vida com abundância. Por quê? Porque ela transcende dessa vida para uma vida de eternidade. Então, o segredo é se arrepender e aceitar a graça, aceitar a misericórdia e viver algo novo com Deus. Eis que as
coisas velhas já passaram e Deus agora te propõe algo novo, algo que vem diretamente do céu para o teu encontro, para a tua vida, uma vida de reino que inicia aqui na terra, nesta vida, né, curta, e ela transcende para a eternidade com Deus. Então é maravilhoso. Desde o início, Jesus, Deus, ele sabia que tudo isso ia acontecer. E ele não desistiu de criar o ser humano, porque ele sabe que no final haverá, né, uma igreja, um corpo, a noiva de Cristo, separada, lavada pelo sangue de Jesus Cristo. Pessoas essas que aceitaram ser justificada por Jesus Cristo. Pessoas essas que aceitaram ser alcançada pela misericórdia de Deus. Pessoas essas que obteram a graça de Jesus, que conquistou ali na cruz para a vida dela e tiveram uma nova trajetória, uma vida diferente, uma vida onde nega-se a si mesmo, toma a cruz e segue aquele que tudo fez, aquele que é digno de honra, de glória e de louvor, né? Segue a Jesus Cristo, os passos de Jesus Cristo para uma vida de eternidade e uma vida de reino. Então, você tem um valor muito precioso, que é o sangue do próprio Filho de Deus. O sangue, né, de Jesus Cristo, o precioso sangue de Jesus Cristo, foi o preço que Jesus pagou pela a tua vida, para te dizer, você é precioso para mim. Então, atualize essa palavra no teu coração, tome posse disso e aceite a graça e a misericórdia de Jesus Cristo. Amém? Graça e paz.